Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cristian e na aula de hoje estaremos aprendendo sobre os advérbios de tempo. Os advérbios de tempo são partículas usadas para indicar tempo, mas indicar de duas formas dentro da frase. Indicar da primeira forma que é citar quando a ação foi feita e a segunda forma qual foi a duração da ação, sendo essas ações podendo aparecer no presente, passado ou futuro, certo? Temos aqui quatro exemplos onde se há o uso dos advérbios de tempo, certo? Na primeira frase, que é a frase exemplo, a frase base, ela apenas está no passado, certo? Então, I played video game. Eu joguei videogame, certo? Está no tempo do passado, com o verbo com ed no final. Tem a regrinha de conjugação verbal para o passado. Verbos terminados de, ed e ed. Já no segundo exemplo, temos o uso do advérbio de tempo, que é o for. For usado para ditar uma duração desta ação, certo? Então, for tanto de tempo. Então, eu tenho I played video game for 10 minutes. Eu joguei videogame por 10 minutos. Então, eu ditei uma duração da ação. Eu não fui específico de quando eu joguei, né? Quando foi que eu fiz a ação, mas eu tenho o detalhe de qual foi a duração. No terceiro exemplo, já temos quando foi feita a ação e não a duração dela. Eu tenho I played video game last night. Last night significa noite passada. Eu poderia dizer last week, que significa semana passada, ou mês, ou ano. Então, tudo aquilo que dita um tempo é um advérbio de tempo, certo? Então, eu tenho um terceiro exemplo. I played video game last night. Eu joguei videogame na noite passada. Então, o segundo exemplo tem a duração da ação. No terceiro exemplo tem quando a ação foi feita. E já no quarto exemplo é mais específico, é mais detalhado, a frase é maior, onde eu coloco os dois advérbios de tempo para ditar quando foi feita a ação e qual foi a duração desta ação. Então, eu tenho I played video game last night for 10 minutes. Eu joguei videogame na noite passada por 10 minutos. Então, eu tenho os dois usos do advérbio de tempo. Ele pode aparecer juntos dentro da frase ou separados. Você pode dizer quando foi feita a ação ou por quanto tempo a ação ocorreu, ou também pode dizer quando e por quanto tempo a ação foi feita. Temos dois advérbios de tempo que ele é muito usado, certo? Você vê muito em filmes, por exemplo, que é o ago e later. Ago e later são advérbios de tempo. Eles indicam momentos, certo? Ele não é específico. O que é específico é o que vem antes dele. Ago significa atrás e later significa depois ou antes e depois. Geralmente você tem o uso desses dois ago e later quando você quer dar um lapso de tempo, você quer incorporar o contexto da sua frase ou o contexto de uma história que você está falando, que está contando, com o uso desses dois. Em filmes, por exemplo, quando você tem um flashback, que é algo que você tem de coisas passadas, que, por exemplo, 10 years ago, 10 anos atrás. Então, é um lapso de tempo, é um flashback, são memórias. Então, ago, usado para coisas que aconteceram no passado, que estão sendo trazidas para o presente para contextualizar a história. E o later significa depois. Então, tem uma história que você está contando, a frase está dando um contexto e você quer dizer que algo aconteceu 10 anos depois, ou 10 anos depois, 20, 30 anos depois, tem uma mudança. Você usa o later. Você pode dizer 10 years ago, I was a barman. 10 anos atrás, eu era um barman. Ou eu posso dizer 10 years later, I became a doctor. 10 anos depois, eu me tornei um médico, certo? Então, quando eu uso o ago,
quer dizer que eu estou tendo um, entre aspas, um flashback, então estou dando um contexto de algo que aconteceu no passado, dando uma duração, pode ser 10 anos, 1 ano, 10 minutos, então tudo aquilo que foi dito antes, ou você quer trazer a história que aconteceu para o presente, você usa o ago. E caso você quer dizer que algo está no futuro, o que acontecerá daqui a tantos anos, ou quer mostrar que aquele pulo, aquele contexto que você está dando para o que você está falando agora, teve um lapso de tempo, um espaço de tempo específico, você usa o later, certo? Então, ago para algo antes, later para algo depois. Existem outros advérbios de tempo, porém eles são mais específicos. Terá vídeo deles em específico, como anymore, no longer, since, for, tem vários outros. Mas isso fica para outro vídeo. Esse vídeo é mais específico para dizer como utilizar os advérbios de tempo. Então, lembrando, advérbios de tempo são partículas usadas para distinguir quando uma ação foi feita ou por quanto tempo a ação foi feita. E o nosso vídeo acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e fui.